aí, pessoal, tudo bem? Bom, a Atalanta meteu 4-1 no Valência, jogo de ida das oitavas de final da Champions League, e agora está muito perto de ficar entre os 8 principais clubes da Europa nesta temporada. Uma campanha espetacular de um time muito barato, que tem um orçamento equivalente a time de segunda divisão na Inglaterra, um time que não tem nenhum super mecenas, não tem um grupo investidor zilionário que botou um dinheiro ali fora da realidade para transformar um clube provinciano, né? Um clube que sempre foi um clube muito tradicional, mas sempre foi um clube ali que os italianos chamam de clube provinciano, né? Um clube de província, um clube regional, de alcance regional, e um clube que chega aí entre os 8 principais clubes da Europa. Está perto disso, né? E na verdade isso é mais do que um reconhecimento à grande campanha da Atalanta, mas isso reforça uma condição que essa Atalanta serve de grande exemplo para o futebol italiano como um todo, e como ela pode representar uma esperança de que o futebol italiano pode não voltar a ser o que era, porque isso eu acho praticamente impossível, mas se aproximar do que já foi, né? Voltar a ser um cenário doméstico bastante relevante, um dos principais do futebol mundial, né? Hoje está ali, né, quarta posição, ali atrás da Inglaterra, claro, da Espanha e talvez até da Alemanha. Então, assim, o futebol italiano pode, pelo menos, se aproximar do espanhol, né? Então não tem porquê, né? E a Atalanta prova isso. Como é que ela faz isso? Bom, o futebol italiano, no seu período de auge, lá nos anos 80, 90, ele não era forte só porque o Milan era espetacular, porque o Napoli tinha o Maradona, porque o Inter de Milão tinha os alemães lá e a Juventus tinha o Platini. O futebol italiano era muito forte porque todos os clubes eram muito fortes. Você pegava o campeonato italiano como um todo, era formado por clubes muito fortes. A Atalanta chegou a jogar a Copa da UEFA, chegou em semifinal de Copa da UEFA. Bolonha chegou em quarta de final de Copa da UEFA. Parma foi campeão da Recopa e depois da Supercopa. Roma chegou em final de Champions League, de Copa dos Campeões na época, final de Copa da UEFA. Inter de Milão ganhou a Copa da UEFA, Juventus ganhou a Copa dos Campeões, Milan ganhou, Napoli ganhou a Copa da UEFA. Os times disputavam as competições. A Fiorentina chegou em final de Copa da UEFA. A Sampdoria chegou até a final da Champions League, da Copa dos Campeões ainda, né? A última edição com Copa dos Campeões. Perde do Barcelona só na prorrogação em Wembley. Quer dizer, era muito comum clubes italianos chegarem muito longe, e não eram só os grandes, não era só Milan, Inter e Juventus e eventualmente o Napoli por causa do Maradona. Vários clubes chegavam. Os clubes italianos jogavam as competições europeias, eram sempre candidatos automáticos a brigar pelo título. E isso a gente não vê mais, né? Porque o dinheiro que financiava os clubes, sobretudo os clubes médios e pequenos da Itália naquela época, começou a minguar. Com isso, os grandes começam a sentir e o campeonato italiano foi se enfraquecendo, e a gente viu um processo gradual a partir do final dos anos 90 e principalmente na década de 2000. Hoje o campeonato italiano começou a viver alguns dos seus piores momentos, sobretudo porque o Milan teve muitos problemas de gestão, sobretudo depois que saiu das mãos do Berlusconi, que tinha vários defeitos, mas ele pelo menos sabia contratar pessoas certas para gerenciarem o time. Então o Milan ainda continuou competitivo por muito tempo. E a Inter teve uma reconstrução muito grande depois daquele período que foi tetracampeã, foi campeã europeia, tudo, e não conseguiu ainda achar um rumo de competitividade tão grande assim. Enquanto isso, a Juventus apareceu, montou uma equipe fantástica, foi 2 vezes vice-campeão da Champions League e tudo, e tem sido visto como um dos grandes da Europa e tem dominado o cenário italiano, né? Já com 8 títulos. A questão é que o futebol italiano ficou um pouco sem rumo, assim, não se sabe muito o que quer. Porque, bem, a Juventus acha a sua fórmula. Estádio lotado todo jogo, tem muito dinheiro, muito investimento, faz boas campanhas em competições europeias e monta um time que é base da seleção italiana, mais alguns craques de fora que eles contratam. Agora, o Milan fica tentando ali, né? A Inter investe, mas ainda não acertou a mão também de técnico, projeto, tudo, e a Inter, quando parece que vai, está refugando esse ano
deve estar fazendo uma campanha legal aí. Caiu na Champions League por uma besteira, perde em casa do time B do Barcelona, mas poderia estar classificado agora nas oitavas. O Napoli fez boas campanhas, mas ainda parece que falta algo. Agora, dá para imaginar, em algum momento, Milan e Inter acertam a mão, o Napoli faz campanhas interessantes, tá com dinheiro, tá conseguindo montar times legais, por peso histórico que o Napoli tem. A Roma também, apesar de algumas bobeadas, dá para imaginar que a Roma se estabilize em algum momento, e a Lazio está fazendo uma ótima temporada. O problema do principal da Itália é o resto, é o povão ali do cenário futebolístico italiano. Ficou meio sem rumo. Isso a gente vê que, por exemplo, a Espanha soube lidar com isso. A Inglaterra tem uma liga com muito dinheiro, então mesmo os times pequenos estão com muito dinheiro, então consegue contratar bons jogadores e formar lá seus times. E claro, alguém tem que ser rebaixado, mas consegue ali trabalhar com isso com muito dinheiro. Os clubes espanhóis, médios e pequenos, eles começaram a trabalhar muito desenvolvimento de categoria de base, alguns se especializaram em identificar talentos a bons preços, né? O Sevilha fez foi muito bem num período fazendo esses dois trabalhos, e também trabalhando muito e desenvolvendo muito a parte tática e coletiva do jogo, né? Então, independentemente do estilo, tem times que jogam mais feio, o Retafe joga um pouco mais feinho, o Betis joga mais bonitinho, sei lá, mas trabalhando muito projetos mais longos, investindo em treinadores até mais novos, sem medo de trocar de uma mudança de geração, e treinadores que tragam ideias novas e façam o time trabalhar muito coletivamente. E os clubes espanhóis conseguiram achar uma cara, mesmo os pequenos, e você vê isso pela campanha em ligas europas aí de times espanhóis. A gente viu já times menores da Espanha fazendo boas campanhas em Liga Europa. E os italianos não, né? Os italianos, assim, os times pequenos e médios da Itália parecem aquele sufoco para sobreviver, e não consegue contratar mais ninguém. Você vê que a Itália não é mais um mercado que consegue levar jogadores muito relevantes, tirando o Juventus e Inter e eventualmente o Milan quando está com um pouco ali. A Itália parecia um país sem rumo, e a Atalanta mostra um rumo. A Atalanta tem um time barato, mas a Atalanta, que já é um clube com uma tradição longa de desenvolver jogadores em categoria de base, não é uma coisa nova, e a Atalanta passou a desenvolver outras duas coisas que lembra muito o perfil de um clube espanhol, né? Primeiro, achou bons jogadores a bons preços, né? A preços acessíveis, bons jogadores em mercados secundários a preços acessíveis. O principal caso é o Papu Gomes, o argentino. Então conseguiu contratar esses jogadores. E segundo, permitindo que o técnico trabalhe uma forma mais moderna de jogar e dando oportunidade a ele, sem medo de ser diferente, que a Atalanta joga um futebol muito ofensivo, muito interessante de se ver, muito corajoso, o que não é tão comum na Itália. E eu não estou nem querendo cair naquele estereótipo que os times italianos são muito retranqueiros, mas é comum times médios e pequenos da Itália, eles não é necessariamente serem retranqueiros, mas trabalhar de forma muito conservadora, sobretudo quando enfrentam os times grandes, né? Então são times que sabem se fechar muito bem, são times que saem em contra-ataque, têm receitas ofensivas mais simples, né? Por exemplo, tem uma presença de um centroavantão lá que mete bola para dentro, né? Essa é uma figura muito tradicional de times pequenos e médios da Itália, tudo. E a Atalanta não joga esse futebol. E continuidade. A Atalanta joga com continuidade, projeto longo. Esse time não tá aí agora. Agora que ele tá aparecendo em seu momento mais glorioso aí. Mas na temporada passada já fez um grande ano, tanto que conseguiu essa vaga na Champions League, deixando o Milan de fora. E há 2 temporadas fez uma bela Liga Europa, em que chegou a dar um sufoco desgraçado no Borussia Dortmund. Então a Atalanta já vem com essa linha de trabalho já há muito tempo, e a gente está vendo isso dar resultado agora. Isso indica caminhos para os times pequenos e médios da Itália, que ficam às vezes girando em torno dos mesmos nomes para treinador, ou pegando, fica aquela rodando, né, o treinador sai de um, vai para o outro, meio que nem mercado brasileiro.
Ou então tenta um cara que é meio prata da casa, o cara foi ex-jogador do time, então você tenta dar uma oportunidade dele virar técnico, ver se dá certo. Os jogadores também ficam rodando sempre algumas receitas ali, muitas vezes pegando jogador emprestado de clube grande, jogador formado na Juventus, na Inter, tudo, que não tem espaço no elenco, pega o cara emprestado para ver se funciona, porque já que ele tá sem espaço lá, você pega ele emprestado, pode ser um bom jogador, mas aí se você não cria um trabalho, porque termina a temporada ele é devolvido, né? Daí tem aquelas coisas lá do esquema italiano que você vira coproprietário do jogador, ele tenta resgatar o resto, e o clube não consegue tomar continuidade, os times se montam e remontam demais, mesmo quando não se montam e remontam, mas com bases já muito conservadoras, muito consolidadas ali, e o time não tem uma renovação. Às vezes o futebol italiano lembra um pouco o futebol brasileiro, assim, vivem alguns vícios por causa de glórias do passado e não percebe que é hora de modernizar, é hora de trazer ideias novas, de trazer um estilo de jogo novo, de buscar formas novas de se trabalhar, não só em campo, mas como fora dele, essa questão de mercado. A Roma até tentou, né, contratou o Monte, né, que tinha sido o mago lá, que botou o Sevilha com 2 títulos da Liga Europa, aquelas coisas todas, não deu certo, mas até que tentou, né? E a gente não vê muito isso na Itália. A Udinese fazia isso com identificação de jogadores latino-americanos, tudo, mas também já se perdeu, né? A Udinese fez isso por muito tempo e se perdeu, e agora a gente vê a Atalanta com um projeto que parece mais sólido, porque junta várias coisas, junta continuidade, junta coragem no estilo de jogo e junta esperteza de trabalhar no mercado, e daí a gente vê o resultado. Se outros clubes italianos conseguirem seguir os rumos da Atalanta e começarem a desenvolver esse nível de futebol, alguns melhores, alguns piores, isso é natural, mas a gente pode dizer que o futebol italiano, pelo menos nesse nível de clubes pequenos e médios, começa a se aproximar de novo do espanhol, que é o que o Itália sempre, na verdade, esteve à frente, sempre não, mas muitas vezes, durante muito tempo esteve à frente da Espanha e ficou para trás, né? Então a Itália pelo menos pode se aproximar lá, pode começar a voltar a revelar muitos jogadores. A seleção italiana está até tendo uma renovação agora, tardia, mas está tendo uma renovação que até está bem, né? Foi bem nas eliminatórias da Eurocopa, mas a Itália pode sair um pouco daquele vício que estava, daquele ar viciado que não sai do lugar, um futebol que parecia empacado e estagnado. Agora a gente pode ver, e a Atalanta é um sinal disso. E daí, assim, os clubes médios, meio grandes, como, sei lá, Roma, Lazio, Napoli, mas também Fiorentina, tudo, podem também se aproveitar desse momento. E eles têm até mais condição financeira, porque a chance de conseguir um investidor e conseguir patrocínio é muito maior do que uma Atalanta, do que um Verona, do que um Venezia aqui da camisa, do que sei lá, um Sassuolo, né? Daí você pega esses times mais de cidades maiores ainda, tem mais condição ainda de repente fazer esse trabalho, um trabalho ainda melhor. E claro, os grandes vão ser os grandes, né? Uma hora, é impossível que uma hora o Milan não acerte a mão, uma hora o Milan não contrate um técnico que acerte a mão lá na montagem do time e tudo. É impossível que a Inter vai ficar ali a vida inteira sendo o escolta da Juventus, sei lá, uma hora a coisa acontece, né? Então, aí é um caminho pro futebol italiano. Não sei se vai acontecer. Espero que aconteça, seria legal. A gente vê outros times nessa temporada na Itália já mostrando algumas coisas diferentes, né? O Verona é um exemplo, fez uma boa temporada, um time muito mais corajoso do que o Verona normalmente apresenta, ganhou da Juventus, empatou com a Lazio, encarando os jogos abertamente, sem muito medo. A gente vê o Cagliari deu uma caidinha, né? Mas começou bem a temporada. O Parma agora vem num bom momento, mas também jogando assim, alguma coisa parece estar acontecendo. Espero, até como uma pessoa que gosta muito de futebol italiano, que tem um carinho especial pelo futebol da Itália, espero que isso se torne uma tendência e não alguns fenômenos isolados que depois murchem, né? Que isso se espalhe e outros times coloquem de novo a Itália entre as ligas mais competitivas da Europa, né? Hoje não é muito o que a gente vê. Tá? Mas é isso, então. Se gostou do joinha, se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações e escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Um abraço e até mais.